Fala galera, beleza? Eu sou Marcelo aqui novamente e eu estava dando uma olhada aqui no nosso projeto e houve um pequeno erro no nosso script de banco de dados que acabou passando despercebido. Eu vou mostrar aqui agora para vocês na tela e a gente vai corrigir esse pequeno problema e eu vou explicar um outro detalhe que ficou em nosso modelo de dados de propósito para que a gente corrija isso no futuro, beleza? Então vamos aqui na tela. Bom, aqui na tela do Workbench, a gente pode observar aqui do lado esquerdo o nosso banco de dados e todas as tabelas criadas. Eu vou clicar aqui com o botão direito na tabela Filme e vou clicar em seguida em Alter Table. Bom, podemos observar que existem duas colunas que representam a categoria. A coluna categoria Varchar 45 e a coluna categoria ID int 11. O que aconteceu? Na hora de criar o modelo de dados, eu criei a tabela de categorias, fiz o relacionamento, só que eu esqueci de excluir essa coluna lá da tabela filme. Então a gente vai excluir ela aqui agora do nosso banco de dados e em seguida eu vou mostrar para vocês o nosso modelo novamente para a gente observar qual foi o problema que aconteceu. Então, ó, clica aqui na categoria Varchar 45, botão direito, Delete Selected, ele vai apagar aqui da tabela, porém, eu tenho que clicar aqui no botão Apply para executar. Então, eu vou trocar aqui, vou tirar minha câmera da frente para vocês verem. O botão Apply fica aqui do lado direito inferior, ele vai abrir essa tela, ele vai alterar a tabela filme, dropando a coluna categoria. Então, só clicar no botão Apply. Pronto, a categoria foi excluída, eu posso finalizar e pronto, a nossa tabela de filmes foi corrigida. Agora eu vou voltar aqui no modelo, esse daqui é o modelo de dados, e eu vou abrir aqui agora a parte visual dele, e podemos observar o seguinte, a tabela categoria está aqui, ela está associada à tabela de filmes. E eu já fiz a correção aqui no modelo, né? Eu excluí aqui a coluna, só que para não apagar as categorias que estão lá no nosso banco de dados, que a gente já fez os testes, eu preferi não executar o script novamente. Então só corrigir aqui, eu apaguei a coluna do nosso modelo. No caso da tabela jogo, a gente observa aqui que ela ainda tem uma categoria Varchar 45. Tá? Então, pessoal, por enquanto, eu vou deixar a tabela jogo com a categoria do tipo Varchar 45, porque a gente vai fazer um cadastro mais simplificado inicialmente, e futuramente eu vou utilizar as categorias cadastradas na tabela categoria para associar os jogos no nosso sistema, assim como será feito em filme. Então vamos começar com o cadastro simplificado de jogos, e depois eu mostro para vocês como realizar o relacionamento de jogo com categoria. Então vamos agora para o NetBeans, onde eu vou começar a criar a classe DAO de jogo, com todos aqueles métodos que a gente já criou da classe categoria. Tá? Então eu já vou aproveitar, já vou criar os 4 métodos: incluir, alterar, excluir e listar jogos da tabela. Beleza? Então vamos para a tela aqui. Eu vou abrir aqui agora o pacote persistência. Temos aqui categoria DAO. E eu vou criar a classe jogo DAO. Botão direito, novo. Vamos criar uma nova classe Java. Aqui o nome da classe vai ser jogo DAO. Vou finalizar. Os comentários são desnecessários, então eu já vou apagando eles logo no início. E basicamente a gente vai fazer tudo o que a gente fez na classe categoria DAO. Ok, vamos começar criando o método inserir jogos. Public static boolean inserir e abre parênteses, abre chaves e fecha em seguida. Vou expandir aqui, ó. Então a gente já tem a entidade jogo. Eu vou abrir ela aqui só para a gente confirmar. Então, ó, jogo ele vai herdar de item e ele possui memória e tipo. Lá na classe item,
A gente tem todas essas informações aí. Inclusive, temos aqui a categoria, que é um objeto da classe categoria. Tudo bem, por enquanto ainda dá para a gente utilizar desse jeito. Então, volto aqui na classe DAO, jogo e jogo com J minúsculo. Ele vai dar o erro, dizendo que não foi possível encontrar o jogo, né, a classe jogo, porque, como eu falei, a classe jogo ela está em um pacote diferente do pacote de persistência. Ela está lá no pacote entidades. A gente precisa importar essa classe. Eu vou colocar aqui em cima, ó, import entidades, ponto, jogo. Só digitar JO, ele já aparece aqui uma sugestão para mim. Se ele não aparecer do jeito que está aí, basta você apertar o Ctrl espaço, que o NetBeans vai aparecer, vai mostrar para você uma sugestão de classe, o que começa com JO, que foi o caso. Então você aperta o Enter, ele vai completar para você, ponto e vírgula para encerrar. Eu gosto de dar um espaçamento aqui, para ficar mais fácil de visualizar, né, os códigos aí. E aí vamos lá. Como vamos trabalhar com banco de dados, eu preciso sempre do bloco try-catch. O try-catch, como eu falei, é uma forma de você tratar os erros do sistema. Então eu vou digitar o try, apertar Ctrl espaço, e o próprio NetBeans já faz a sugestão para mim de bloco try-catch. Eu vou apertar o Enter, e pronto, ele já criou para mim o bloco try-catch. Lembrando que aqui no catch é onde ele captura o erro que aconteceu. Então, eu vou digitar SOUT, né, SOUT, vou apertar o Tab e ele vai criar um System Out Print para mim. Eu vou tirar essas aspas e colocar o E, porque o E nada mais é do que uma exceção. Ó, é um objeto da classe Exception que foi capturado aqui. Então, ele deu algum erro, vai ser capturado e com o System Out Print eu vou mostrar ele aqui embaixo na saída de dados aqui, no final da execução do programa. Próximo passo, eu vou retornar false. Por quê? Porque se ele deu algum erro, significa que ele não conseguiu inserir o jogo na tabela. Beleza? Ok. Então agora eu vou criar o meu script SQL para inserir o jogo lá na tabela de jogos. Então para isso, o que eu vou precisar? Preciso saber quais são os campos que a minha tabela de jogo possui para serem cadastrados. Então, eu vou colocar aqui para você visualizar um print da nossa tabela de jogos. Então, como podemos observar aqui, os campos são o ID, o título, descrição, preço, número de dias, categoria, memória e tipo. Então, são esses os campos. Então, eu vou começar aqui abrindo, como sempre, a nossa conexão com o banco de dados. Então, eu vou declarar conexão, vai ser igual a conexão com C maiúsculo, ponto, get connection. Quando eu coloquei o ponto, o próprio NetBeans já me sugeriu o método get conexão. Se ele não sugerir, é só apertar o Ctrl espaço que ele vai aparecer a sugestão. Então, uma tecla que vocês têm que sempre lembrar é o Ctrl espaço. Você vai utilizar ela muitas vezes durante o desenvolvimento de sistemas em Java. Vou apertar o Enter. Então, beleza. Ao abrir a conexão, eu já tenho acesso a esse objeto. Agora, como a gente quer inserir um novo registro, a gente vai ter que usar parâmetros no nosso SQL. Então, para isso, a gente vai utilizar o Prepared Statement. Então, Prepared Statement. Vou chamar de PS, vai ser igual a conexão.prepare statement. Ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou ter que colocar o meu SQL. Então eu vou colocar a variável SQL aqui e vou declarar ela na linha anterior. É igual a isso daqui. Por enquanto, ele está apresentando esses erros, por quê? Porque a conexão e o prepared statement precisam ser importados. Existe uma tecla que já faz isso automaticamente, que é Ctrl, Shift e I. Então, ele já sugere para você corrigir todas as importações. Então, ele vai importar java.sql.connection e java.sql.preparedStatement. E eu vou dar OK. Então, pronto, ele já corrige e já importa para mim automaticamente.
Outra forma de fazer isso é você digitar o comando, apertar Ctrl espaço, que o NetBeans te ajuda a importar a classe, caso seja necessário. Tá? Então, quando a gente for fazer o próximo método, eu vou mostrar essa outra forma de fazer isso. Beleza. Então, o comando que a gente vai colocar no SQL vai ser o seguinte: insert into jogo, abre parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar os campos que vão ser informados na hora de inserir o jogo. Então, temos o título, descrição, o preço, número de dias. E aqui, pessoal, para não passar muito dessa linha que divide aqui o meu código, não ficar um código muito extenso, né? Uma linha muito grande, eu vou dar um espaço aqui e apertar Enter para continuar o meu SQL na linha de baixo. Mas lembre-se, isso aqui vai virar uma string única, tá? No final de tudo. Então temos a categoria, que a gente diz que ainda não foi normalizado, né? Eu não estou usando a tabela categoria, e sim um campo na minha tabela de jogos. Memória e título. Fecha parênteses. Digito values, porque agora é onde a gente vai passar os valores. E para isso eu preciso contar quantas colunas eu tenho na hora de inserir. Então tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, para isso, eu preciso colocar 7 interrogações aqui. Ó, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É importante você contar sempre o número de interrogação e o número de campos, porque tem que ser exatamente a mesma quantidade. Bom, abrimos a conexão, criamos o nosso comando SQL, agora vamos pegar os parâmetros que vieram na classe jogo, né, que vieram no meu objeto jogo, e passar para o meu comando SQL executar. Então vamos lá. ps. O primeiro parâmetro é o título, então eu tenho que saber que tipo que é ele. Se a gente observar aqui no nosso modelo, o título ele é do tipo varchar 45. Então ele é uma string. Então eu vou colocar aqui set string, abre parênteses. Ele é o meu primeiro parâmetro. E aqui eu vou pegar jogo.get título. É só colocar o get, né? Ele complementa aqui para você. Você seleciona o título e aperta o Enter. E pronto, o próprio NetBeans já vai completando para você o código. Próximo aí, ps.set string também, porque é a descrição. Lembrando que a numeração é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então começa com esses aqui e depois passa para essa linha de baixo e continua na sequência. Então aqui, número 2, jogo.get, descrição. O próprio NetBeans já sugeriu aí para mim. Eu aperto Enter. E assim eu vou preenchendo todos os campos. Então, finalizei aqui o preenchimento de todos os dados da minha tabela jogo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ps.execute update. Lembrando que o método execute update, ele vai servir não só para quando eu for alterar dados, mas quando eu for inserir, alterar, excluir. Qualquer operação do meu banco de dados, eu posso usar o execute update. E ele vai devolver para mim um número que, quando ele é maior do que 0, significa que ele conseguiu executar o comando. Quando ele for igual a 0, significa que ele não conseguiu executar esse comando. Então, eu vou colocar o seguinte, int
resultado vai ser igual a isso daqui. E eu vou retornar resultado maior que zero. Ou seja, se o resultado for maior do que zero, ele retorna verdadeiro. Se o resultado for zero, ele vai retornar falso. E antes do retorno, eu preciso fechar o meu prepared statement para que ele libere a memória utilizada por ele naquela execução. Tá? Então pronto, pessoal, a gente finalizou a criação do método inserir e na próxima aula eu continuo com vocês criando os demais métodos, para que essa aula não fique muito longa, tá ok? Então um abraço e até a próxima aula.